se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos Romanos 12, verso 2. Que lindo texto esse! Esse é um conselho fortíssimo que quem deu pra gente aqui, ou quem escolheu, foi a Gessiara Salvador, de Maricá, Rio de Janeiro. Um verso muito lindo. Paulo aqui aos Romanos, ele dá vários conselhos maravilhosos. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. A palavra reaviva o coração do ser humano. E eu quero dar o meu abraço para você, virtual, meu abraço para você que está conosco no YouTube. Olha, tem bastante gente aqui, tem mais algumas pessoas que eu quero citar aqui. A Lijanir Anjos, de Canoa Quebrada, do Ceará. Um grande abraço para você e para todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, é muito importante para a gente que você esteja conosco aí. E o mais importante ainda é que você possa compartilhar o programa. Compartilhe. É muito importante que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Também a você que está conosco na TV Play, NT Play, digo melhor, você que está com a gente todos os dias aqui às 6 da manhã também, que bom, né? Esse friozinho, a gente começa bem o dia com a palavra de Deus no coração. Não só às 6 da manhã, mas às 3 da manhã o programa é repetido, né? Portanto, no outro dia. Um abraço para você que é Anjo da Esperança. Agora estamos comemorando este ano 15 anos, né, dos Anjos da Esperança, essa bênção. E a Novo Tempo não seria o que é hoje se não fosse a bênção de Deus. E também as suas mãos ajudadoras. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, aqui olha, esse é o número telefônico para você entrar em contato, tá bom? Queremos também oferecer para você um curso bíblico que está aqui. Esse é um dos cursos mais bacanas que a igreja tem oferecido, que a Novo Tempo tem oferecido, Verdades para o Tempo do Fim. Queremos oferecer hoje esse curso para você hoje, nesse dia, não é? São temas lindíssimos aqui, que falam sobre as verdades para o tempo do fim. Isso é bem escolhido, esse material aqui. Você pode mandar suas respostas pela internet ou por aqui mesmo, tá bom? Basta você ligar para este número que aparece aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar só uma olhadinha no capítulo 8. Capítulo 8 é um capítulo muito denso, né? Lições de fé, muitas lições de fé. O Lucas aqui fala sobre as mulheres que acompanhavam Jesus, né? Várias mulheres acompanhavam e o ajudavam. Também com as suas rendas, uma grande multidão o acompanhava, eram ouvintes que compartilhavam sua palavra, e o convite de Jesus era: ouçam e repliquem, ouçam e retransmitam a minha palavra. Ouçam a minha palavra também, diz assim, e obedeçam a palavra. Essa é a tônica aqui. Vai falar sobre uma tempestade, sobre Satanás, o endemoniado, Jesus, então, tirando os demônios da frente. Vai falar sobre o gadareno também aqui, e a cura daquela mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. E a ressurreição da filha de Lázaro. Temas lindíssimos aqui, abordando esse aspecto da fé, não é? Lições da fé. E agora nós vamos para o capítulo 9. O capítulo 9 fala sobre um ministério multifacetado, com muitas faces, logo depois do intervalo.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Que privilégio de poder estar aqui. Alguns têm falado, pastor, quanto elefante que o senhor tem atrás. Aqui tem os Big Fives, né? Os maiores da África, que estão ali, que estão em tamanho pequeno, lógico. Aqui do outro lado tem vários elefantes, vários símbolos também de Angola, que eu amo muito, amo de paixão. Ali está o Pensador, são símbolos muito lindos que Angola tem. Paixão por Angola. Um grande abraço para vocês que estão vendo, né? Estão assistindo, ouvindo o programa aí. Muito bem, vamos lá, o capítulo 9, né? Os capítulos de Lucas são bem grandes, tem muitas histórias, né? A gente tem que dar uma trabalhada um pouquinho, né? Estamos dando um título para cada capítulo e o capítulo 9 tem um título, Um Ministério Multifacetado. Isso é um aspecto muito importante que Jesus queria ensinar, e Lucas apresenta isso de uma maneira muito sensível, não só aqui, mas no livro de Atos também, esse livro histórico maravilhoso, História da Igreja, ou História dos Atos dos Apóstolos, né? Que não termina comigo, com você, né? Ou passa por nós ainda. Esse livro não terminou, o livro de Atos. Os Atos do Espírito Santo também são assim chamados, né? Aliás, esses dois livros falam bastante sobre o Espírito Santo, mais de 75, se eu não me engano, referências ao Espírito Santo. Não tem nenhum evangelho que cita tanto o Espírito Santo como o evangelho de Lucas. Então, aqui este evangelho, né, o ministério multifacetário, Jesus já vem, estabelece, dá autoridade para os seus discípulos, convoca os 12 aqui e lhes dá duas coisas: poder, capacidade, e autoridade, direito. Poder e capacidade e autoridade. Então, capacidade e direito. O poder é para quem tem capacidade, né? E a autoridade para quem tem direito. Ele estava chamando. Ele disse assim: vocês vão ter direito sobre os demônios para efetuarem curas. Olha que coisa impressionante. Doença ligada ao mal, ao diabo também. Lógico que as coisas ruins dessa terra estão sempre ligadas ao demônio, claro. E olha, a comissão que ele dá, que a orientação que ele dá: eu vou enviar vocês para pregar o reino de Deus e a cura dos enfermos. Vou enviar vocês para pregar o reino de Deus. Aqui vai vir uma série de expressões, né? Que essa expressão é muito de Mateus, né? Mas aqui vai vir muitas vezes essa expressão, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Porque você vai perceber que a partir desse capítulo aqui, capítulo 10 também, depois outros, ele está indo para Jerusalém. Nada o impede de ir para Jerusalém. Essa parece que é a ideia que Lucas quer dar aqui. Nada impede de Jesus ir para Jerusalém. E ele está indo para Jerusalém. E em Jerusalém ele vai morrer. Aí vai salvar a todos os pecadores como você e eu, né? Eu deixo mudar, como eu e você. Bom, então vamos lá. Nada leveis para o caminho. A pregação da palavra ela é tão importante que não tem outra coisa que você deve se distrair. Não, você não deve ter nada para se distrair. A gente sabe que se estivermos na estrada dirigindo e dermos uma olhadinha muito para o lado e uma coisa bonita, que você pode se distrair em um segundo, ou atender o celular, né? Não faça isso, não atenda o celular. Se você não tem viva voz ali, algum sistema no carro que você pode atender as ligações, né? Eu precisei fazer isso porque eu viajava muito e atendia muito no carro, né? Então é um sistema meu lá, um sistema que o carro tem, que tocou, é só apertar um botãozinho aqui na direção, quando tá falando, desliga aqui, acabou. Mas você não pode prestar atenção em outras coisas no trânsito, né? Imagine um piloto de avião, né? Tentando lá dar uma dormidinha, ou sei lá, esqueceu de apertar um botão, ficou preocupado com uma coisa em casa. Importante isso. Quando você está envolvido numa missão, foque na missão. Vou abrir outro parênteses aqui. Está envolvido no casamento? Foque no casamento. Foque na sua relação. Educação de filhos, foque na educação dos filhos, mesmo que você tenha que parar de trabalhar. Não é o homem ou mulher, agora as questões são assim, mas você tem que se envolver naquilo que é mais importante. Prioridade. Se é importante, se é prioritário, se é urgente, o que é prioritário na vida? Importante isso.
Então aqui não leve nada, não leve bordão, alforje, dinheiro, 2 túnicas. Né? Na casa que recebeu vocês fiquem lá. Né? Se expulsarem você, bata o pó do sapato ali da sandália e saia, né? E saindo, percorriam, verso 6, todas as aldeias anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Deu um fervo aqui. Aí todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. 12 homens divididos em duplas, seis frentes de trabalho mais a de Jesus, que Jesus continuou fazendo. E isso despertou um camarada, o Herodes, o tetrarca. Muita gente achava que esse tetrarca era só um camarada. Não, é que ele cuida de 1/4 só do reino. Não é? O reino foi dividido em 4 partes aqui pelos romanos, e ele cuida de uma parte. E esse camarada aqui, Herodes, ele ficou perplexo, diz o verso 7 aqui. Uma confusão na cabeça dele. Por quê? Porque ele diz assim, João Batista ressuscitou dos mortos. Olha o que ele está fazendo por aí. Aí outros dizem assim, não, foi Elias que apareceu. E outros ainda ressurgiu um antigo profeta. E agora estamos perdidos. E Herodes até fala assim, mas porém, ele disse, eu decapitei, né? João, quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido, verso 9, tais coisas, e se esforçava para vê-lo. Ei, Herodes, consciência pesada, nada é pior do que uma consciência pesada, nada é pior. Consciência pesada é uma coisa horrível. Então vai lá, resolve o seu problema. Não fica carregando isso, sabe por quê? Porque a culpa vai lhe trazer uma doença qualquer aí no seu órgão de choque. A culpa pode levar a gente para a morte. Resolva isso. Resolva com Deus. Você pode fazer isso. Buscar a pessoa que, sei lá, aconteceu alguma coisa. Resolva isso. Ou pare de enganar seu cônjuge. Pare de enganar seus filhos, seus pais. Culpa, carregando culpa. E Herodes estava aqui, a culpa danada de ter decapitado João Batista. Não foi uma morte simples, não. Cortar a cabeça de alguém, coisa mais maluca. Ele fez isso. Aí vem então essa confusão toda, esse movimento todo que chamou a atenção do imperador. Oxalá nós, como cristãos, chamemos a atenção dos grandes líderes, né, da nossa nação, pelas nossas ações, né, pelo nosso comprometimento com a palavra. Então vamos lá, nós já estamos na metade do caminho aqui. Vem a multiplicação dos pães, né, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus. Imagina só, contando as coisas lá para Jesus. Jesus, eu fui em tal lugar, fiz isso, fui em tal lugar. Isso é oração também, né? Hoje a gente deve contar tudo para Jesus, nesse sentido. Então, Jesus percebeu que ali ele queria levá-los para um lugar mais retirado, chamado Betsaida, mas as multidões, as pessoas queriam ver Jesus, as pessoas queriam ver. Imagine, eles saíram 6 duplas, fizeram um movimento mais Jesus. Herodes, chamou a atenção de Herodes, quanto mais não chamou a atenção da população. Eles queriam estar com Jesus, e Jesus falava, diz o verso 11, falava-lhes a respeito do quê? Reino de Deus, ó, de novo aqui. Vai aparecer várias vezes a partir daqui, o reino de Deus. Quem fala bastante isso é Mateus, né? Mas Lucas aqui se aprofunda no reino de Deus. Bom, o dia vai declinar, manda eles embora, tal, que não, vamos dar de comer. Imagina, Jesus vai fazer o trabalho incompleto? Jamais Jesus fará o trabalho incompleto. E ele diz assim, bom, veja o que vocês têm, 5 pães e 2 peixes, vamos lá, sobraram 12 cestos. Essa história nós já vimos aí nos outros evangelhos. Então, é um ministério multifacetado, muito movimento. Igreja é assim, igreja é movimento. Igreja não é só distribuir folheto todo mundo ao mesmo tempo, não. Igreja é cuidar dos pobres também, da comunidade, e isso chama muita atenção das pessoas. E vai cuidar e vai salvar a vida dessas pessoas, daqueles que estão em estado de rua. É cuidar dos filhos das pessoas que estão lá usando entorpecentes. A igreja tem que cuidar dos pequenos, dos grandes, dos idosos. Uma igreja atuante chama atenção. E o nosso objetivo é chamar atenção para Jesus, não para nós. Não é tirar selfie com a pobreza, não é isso. Não, isso não ajuda. Ajuda você a estar lá
com a pobreza, com aquele que está nos prédios mais caros da cidade, tentando entrar ali com amigos e tal, porque ali há pessoas muito sofridas, né? Então, bom, agora, vejam bem, agora começa a jornada para Jerusalém. Até o capítulo 19, do capítulo 9, 18, até o capítulo 19, 27, é a jornada para Jerusalém. E ele vai se enroscando, ele vai indo, ele vai parando, ele vai cuidando das pessoas, porque esse é o ministério de Cristo. Esse é o ministério lindo de Cristo. Então aqui vem um ensino. Então, primeiro, ele enviou, ele deu a provisão para as pessoas que estavam necessitadas. Aqui então começa a jornada, né, para Jerusalém, que é o grande bloco, né, o grande segundo bloco, aqui terceiro bloco, aliás. Então aqui vem ensino. Ele envia, ele provisiona, não é? E aqui ele ensina. E aqui Pedro dá a declaração. Nós já vimos isso, mas aqui se repete, ele dá a declaração com respeito à pessoa de Cristo. Quem sou eu? Uns dizem que é João Batista, pegando o gancho ali de Herodes. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou um profeta, ou surgiu um dos antigos profetas. A mesma conversa aqui. Então quem dizem? E vocês, o que dizem que eu sou? É muito fácil dizer o que os outros dizem. Agora, e você? O que você pensa de Jesus? Fala aí, o que você pensa de Jesus? Escreve hoje aí, lá no YouTube. O que você pensa de Jesus? Quem é ele para você? Escreve lá para eu saber. Quem é Jesus? E fala isso para os outros. Não é? Tu és o Cristo. Que maravilha, né? Não foi homem que te declarou isso, né? E o Filho do Homem vai sofrer. Aí Jesus já fala, indo para Jerusalém, está indo para Jerusalém. O Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, verso 22, pelos escribas, será morto e no terceiro dia vai ressuscitar. É nesse contexto que ele fala isso. Como assim? Os discípulos não estavam entendendo bem. Aí então vem o seu sacrifício, que começa aqui, não é? Então, o ensino, o sacrifício. Agora, a pessoa, o sacrifício. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não dá para esse eu ser carregado por mim de jeito nenhum. E dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, que diz para tomar a cruz dia a dia. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida para mim, quem entregar a vida para mim, vai salvá-la. Que aproveitou homem ganhar o mundo inteiro, verso 25, né? Se ele vai perder ele mesmo. E ele disse essas palavras, né? Até ele diz assim, alguns há aqui, dos quais se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino. E o reino quem era? Era ele. Era ele o reino. E viram isso, não é? Isso não estava dizendo, então, uma coisa errada aqui. Agora, a chave disso, né, é a transfiguração. Alguns vão ver o reino. Quem viu o reino? Pedro, Tiago e João viram o reino. Alguns vão ver, viram que Jesus sobe ao monte, leva os três e aparece ali de uma maneira extraordinária sua transfiguração. Aparece Moisés e Elias. Eu falei errado ali lá em, acho que Mateus, né? Mateus, Marcos, não me lembro, acho que foi Mateus, que eu disse que Elias estava morto esperando a volta de Jesus. Não, Elias não morreu, né? É Moisés que estava morto e ressuscitou. Também não era do jeito que eu falei, mas aqui foi um erro, né? Tão impressionante que Pedro diz assim, Senhor, vamos fazer três tabernáculos aqui para adorarmos? E aí vem o Senhor Deus e diz assim, esse é meu filho. Não adianta fazer um tabernáculo para adorar, ele diz assim, porque o meu negócio é lá fora. Quando eles desceram a montanha, estava lá um pai com um filho endemoniado, sofrendo tremendamente, um pânico tremendo. E os discípulos não conseguiram fazer nada, Jesus prediz a sua morte de novo. Aí ele chama uma criança, olha, o maior no reino do céu vai ser assim. Ele ensina a tolerância. Senhor, outros estão expelindo demônio em teu nome, como é que é isso? Gente, quem comigo não espalha, está juntando, fica tranquilo. Jesus não é bem recebido em Samaria, lá vem os seus discípulos dizendo, fogo do céu em cima deles. E Jesus prova que é uma das partes mais importantes. Ele diz assim, vem um discípulo assim, eu vou te seguir,
onde quer que for, Jesus fala assim, as raposas têm seu ninho, mas eu não tenho minha casa. O outro diz assim, disse Jesus para o outro, segue-me, e ele diz assim, permita-me sepultar meu pai. Não, os mortos não são mais importantes que o reino. É isso que ele queria dizer, nada é mais importante que o reino. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Vá para frente, faça o seu trabalho. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos pelas lições deste grande capítulo. Que o Senhor possa nos ajudar a termos este ministério de várias faces, para poder atingir as pessoas onde elas estejam. Senhor, que haja um rebuliço em nossa cidade, em nossa vila, em nossa comunidade, por agirmos como Jesus agiu e os seus discípulos também. Em nome de Jesus, amém. Você fica agora com o resumo, a ilustração do resumo, a música, e a gente se vê amanhã. Um clássico da literatura mundial é a obra intitulada O Médico e o Monstro. Ela narra a história de um respeitado médico escocês, Dr. Jekyll, que faz pesquisas para entender os impulsos e os sentimentos humanos mais profundos e acaba por criar uma droga que libera seus aspectos mais primitivos, o animal adormecido, sob a capa do homem civilizado. No seu caso, ele assume a forma de Mr. Hyde. O nome do monstro deriva do verbo da língua inglesa hide, que significa esconder ou ocultar. Assim, Mr. Hyde é a versão oculta do bom Dr. Jekyll. A obra desenvolve uma metáfora sobre o eu oculto que todos temos, o monstro que luta para sair e dominar nossa vida. E sabe, se você refletir bem, descobrirá que o maior inimigo que você tem está dentro de você. Jesus sabia disso. No capítulo 9 de Lucas, ele ensinou a receita para ser um cristão vitorioso. No verso 23 lemos: Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Na época em que Jesus proferiu estas palavras, cruz era sinônimo de morte. Ela era o conhecido método de execução de pena de morte dos romanos, os quais ordenavam que a pessoa tomasse a própria cruz e a carregasse até o local da execução. Jesus se utilizou desta imagem conhecida em seu tempo para falar da necessidade que nós temos de crucificar o monstro do nosso eu todos os dias. Afinal, dizer sim para Jesus é aprender a dizer não para o eu. Eu gosto muito da canção da cantora gospel Sara Beatriz intitulada O Maior Vilão Sou Eu. Parte da canção diz: Na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu.